fique ligado nesse vídeo, pois eu vou apresentar pra vocês 4 obras que são boas, mas tem alguns momentos que poderiam ter sido melhores ainda, porque tem fatores nelas que acabam estragando até que bastante. E dentro dessas 4 obras vai ter tanto anime, webtoons e mangás. Se vocês querem saber quais são essas obras que eu vou falar nesse vídeo, então continue assistindo até o final. Mas antes, aquele procedimento que vocês já conhecem, que é deixar o seu like, porque me ajuda pra caramba, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo futuramente. Opa, eu sou o Siledari. O primeiro é um mangá que eu acho ele um pouco estranho, porque ao mesmo tempo ele é muito bom e muito ruim. E já começando com esses traços, que eles são meio estranhos, que algumas cenas que você vai vendo por aí acaba ficando desproporcional, mas ao mesmo tempo, mostrado em ângulos diferentes, acabam até ficando bem legais. E falando novamente, é bem estranho essa obra. E isso pra mim é o de menos. O que interfere mesmo nessa obra é a questão da história. Os primeiros capítulos não foram legais, foram bem chato pra caramba. Quase dropei, mas eu continuei firme, continuei lendo ele. Mas a parte que começa a dar uma melhorada nessa história é quando o protagonista acaba entrando nessa escola. Aí começa a dar uma melhorada nessa obra. E esse é o mangá que eu estou falando. Como havia dito e tornando falar novamente, tem capítulos muito ruins, sem graça pra caramba e bem mal feito. Eles poderiam ter focado e trabalhado melhor em algumas partes que necessitam o maior destaque. Mas também tem capítulos até que bem divertido, que a maioria desses capítulos são os capítulos de lutas e os capítulos que tem comédia. Essas são as partes mais legais do mangá. Isso acaba deixando eu triste ao ler, porque você vê que a história, apesar de ser bem clichê e genérico, ela tinha até que um potencial para ser algo bem mega popular e bem legal de se ler, porque os personagens não tem o que reclamar, eles são bem legais, você acaba até gostando demais de alguns, principalmente as personagens femininas, brincadeiras à parte, os poderes deles, o visual deles também são nota 10. Isso eu não tenho o que reclamar, principalmente nas partes das lutas que são criativas devido a esses poderes bem diferenciais. A história fala de um mundo onde existem demônios e pessoas que caçam esses demônios, que é uma organização chamada Momotaro. Essa organização não me convenceu em nenhum momento, devido que eu achei a origem dela meio que, vamos dizer assim, confusa e nada a ver, devido que ela partiu de uma lenda urbana, como diz o mangá. Isso já foi um dos fatores que ao ler já não gostei. A história contém ele como o protagonista, um jovem apaixonado por armas, e no dia que ele é expulso da escola, sua casa é atacada por pessoas misteriosas, que ele acabou descobrindo que era a organização Momotaro. E no meio desse ataque ele acaba também descobrindo que seu pai adotivo fazia parte dessa organização e que ele era um demônio. E aí o mangá começa a partir dessa tragédia. E esse primeiro capítulo todo, cara, foi um dos piores capítulos dessa obra até o momento. Aí você vê que esse mangá tem um baita de um furo e um fator que estraga totalmente essa história, porque esse mangá acaba focando em cenas desnecessárias em vez das cenas que necessitam mesmo de destaque, que faz uma grande diferença na história, né? Que ajuda mais no desenvolvimento, né? Principalmente do desenvolvimento dos personagens, como do protagonista. Porque, cara, em vez disso, você acaba percebendo que o foco vai em um momento nada a ver. Isso que acaba ficando meio que puto ao ler. E os desenvolvimentos principais acabam ficando muito rápido, como na cena que o protagonista conhece esse personagem. Cara, poderia ter sido muito melhor. Ia fazer uma baita de uma diferença na obra. Mas em compensação, quando as cenas acabam sendo horríveis pra caramba, chega num momento que tem umas cenas muito boas que você fala, tá, ok, pelo menos tá compensando. Como as histórias por trás de alguns personagens, como o desse daqui, que foi um dos personagens que me motivou meio que a ler essa obra. A história do passado dele é meio que pesada e te dá uma baita de uma agonia. Mas então fica com essas recomendações e vai lá ler e tirar suas próprias conclusões. Antes de partir para o próximo, em breve vou fazer um vídeo só desse mangá aqui, porque ele necessita de um destaque maior ainda. Eu tenho muita coisa pra falar dele e também desabafar. Então vai se inscrevendo no canal. Apesar desse anime ter fatores que deixam a história bem sem graça, de resto ele é bom demais. A segunda temporada dele está no ar, mas até no momento que eu estou gravando esse vídeo, alguns episódios acabaram sendo adiados devido que estava acontecendo uma pandemia no estúdio. Me corrige se eu estiver errado. Então não ainda foi divulgada uma data de retorno. Voltando, essa segunda temporada, cara, eu tô gostando pra caramba, mais do que a primeira temporada. Esse anime é o anime do Lorde Demônio Overpower pra caramba, que chega num ponto que, vamos dizer assim, ele quebra o próprio anime. Porque, cara, o cara consegue fazer tudo que é possível. Humilha todo mundo, que eu acabo nem mais surpreendendo com as ações dele. Ele é absurdo demais. Porque isso é o único ponto negativo nesse anime. Pra mim, o autor
exagerou no nível de absurdo dele. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: essa animação é bonita pra caramba, o design dele é bem fiel mesmo ao material original, isso que eu acho bonito demais. E fora também os personagens, né, todos até os vilões são bem legais, vocês acabam facilmente gostando de todo mundo, principalmente desse grupo todo do protagonista, é um mais legal do que o outro. Parabéns, autor, você tem uma baita de uma criatividade em dar nomes. O mundo dessa obra é bem construído, tem diversas coisas, não sei se a nova é desse jeito, é que a história ela é bem corrida, você acaba ficando meio que confuso e não entendendo direito, você não consegue processar junto com o anime. Então eu acho pra quem não leu a novel deve sentir que nem eu, ficar meio que confuso nas coisas, que é muito nome citado, muita magia, vários personagens vão aparecendo e pra mim eles deveriam ter corrigido melhor isso. Quem não está assistindo a segunda temporada não perde tempo, corre lá porque tá nota 10. Esse daqui é um isekai que tem pontos bem interessantes, como o mistério em volta desse personagem aqui, mas né, como ele está nessa lista, ele poderia ter sido bem melhor. Pelo fato do começo ser muito mal explicado, apesar dele ser um isekai, já é de início logo mostrado o protagonista ser reencarnado, mas esse daqui, cara, poderia ter rolado uma explicação bem melhor. O que sustenta mesmo esse anime são esses dois personagens aqui. Como eu havia dito, o mistério em volta dele, esse outro lado manipulador do protagonista, que, cara, os dois carregam literalmente a obra nas costas. Acaba meio que buga sua mente falando, que diabos aconteceu no futuro? E de resto, pelo amor de Deus, que negócio sem graça. Tem muitas coisas mal explicadas que acabam te deixando você mega confuso. E esse negócio aqui, que é autor, você tá passando vergonha, porque que comédia forçada pra caramba que acaba tendo, vergonhosa, é algo desnecessário demais nessa obra. E essa webtoon se chama Regressor Instruction Manual. Se essa história fosse dark, pesada pra caramba e focasse mais nesse lado anti-herói do protagonista, nas partes que ele manipula os outros para o seu favor, ia ser nota 10. Mas acabaram não conseguindo aproveitar bem essa coisa. Fora também, se rolasse um destaque melhor nesse harém dele de mulheres malucas, esse cara ia ser sensacional e essa obra ia ser maravilhosa. Na moral, tem uma frase que combina muito bem com ele: fé nas malucas. Ele consegue arrasar corações, já dizendo logo, desse harém todo dele, essa daqui é minha favorita. Essa fofura aqui. Só quem leu sabe do porquê das aspas. A história dessa webtoon começa o protagonista nesse local aqui, sem explicação nenhuma, sem aquela historinha por trás. Isso que eu achei ruim, porque você acaba ficando meio que confuso e você não consegue se habituar muito bem com isso. Você não entende direito, que só lá pra frente, depois que ele sair dessa área de treinamento, que você começa a entender bem esse mundo. De pouquinho em pouquinho, bem pouquinho mesmo, é contado sobre esse mundo. Mas, novamente falando, poderia ter rolado melhor essa introdução, porque do jeito que é contado as coisas, era ter sido melhor ter te contado antes de iniciar essa história. Mas voltando, ele e um grupo de pessoas é invocado para esse mundo, como de clichê, né, pra salvar esse mundo dos monstros e de uma crise que tá pra acontecer. E o protagonista, a única habilidade dele que ele recebe é esse poder ocular aqui, que dá pra ver os status das pessoas. Por causa desse poder que ele consegue manipular facilmente as pessoas. Como eu havia dito que não é contado nada do passado dele, mas eu acredito sim que futuramente vai sim contar o passado dele. Você vai vendo que ele não é um cara normal. Quando for ser revelado, vai gerar um baita de plot twist insano. Por último, um mangá que eu tenho mais coisas positivas pra falar dele do que negativas. Que já dizendo, essa obra também eu vou fazer um vídeo especial só sobre ela, porque tem muitas coisas iradas nela que eu tenho que falar em um vídeo só. Mas vamos continuar com esse vídeo. Ela se chama Hero Killer, que o ponto negativo dela é a mesma coisa dessa obra anterior que eu havia dito. É o fato da falta de explicação, e quando é explicada, é mal explicado. Porque logo no início é jogado em você no meio da porradaria, você começa a ficar confuso pra caramba. Um pouquinho mais pra frente é contada a explicação de uma maneira bem porca. Mas se for pra explicar desse jeito, pra mim é melhor ter explicado antes, não depois. Como a explicação dessa sociedade aqui, essa sociedade de heróis e vilões. E cara, uma coisa que até no momento eu fico cafifado com isso, que não é explicado sobre esses poderes, da onde surgiu esses poderes, se todo mundo já nasceu com isso, ou um fator sobrenatural que aconteceu no mundo que fez as pessoas ganhar superpoderes, e que momento que você gera esses poderes. Nada é explicado sobre isso, e todo mundo já nasce com esses poderes, é o que dá pra entender, mas ainda assim não há uma explicação concreta disso. Você começa a pegar meio que pequenos fatores, com isso você começa a especular coisas, é isso, mas pelo menos vai revelando cada coisa
momentos iradíssimos, personagens um melhor do que o outro, poderes insanos, essa sociedade muito maluca com uma história obscura pra caramba por trás, meu Deus do céu. Essa obra acaba ficando muito irada, apesar de ter esses fatores negativos. A história dessa webtoon é sobre uma sociedade que possui, como eu havia dito, heróis e vilões. Só que esses heróis, na verdade, são pessoas corruptas que abusam muito dos seus poderes. E um desses heróis acabou matando, se eu não me engano, a irmã da protagonista. E ela não sabe quem foi esse herói e o motivo disso. Mas daí ela decide se vingar, matando um por um até encontrar o verdadeiro assassino. Mas aí que vem o ponto que eu achei bacana pra caramba dessa webtoon. Você já ouviu falar ou já assistiu essa série chamada The Boys? Se você não conhece, rapaz, trate de assistir, porque essa série é maravilhosa. Ao você começar a ler essa webtoon, você começa a assimilar bastante com The Boys, porque tem muitos fatores que eu achei parecido pra caramba. Um deles é sobre essa sociedade de heróis corruptos. Infelizmente, para alguns não tem essas coisas muito erradas e essas coisas também de maior 18, para a tristeza de alguns. Mas ainda assim tem muitas coisas que eu acho parecido pra caramba, porque possui um Homelander, só que versão mulher nessa história, que é a Victoria, que falando... Que mulherão. Esse cara é o personagem mais irado da obra inteira. O cara é um personagem insano demais, mega dark, que possui um poder absurdo. Essa aqui é uma obra que você tem que ler. Essas foram as obras de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, porque me ajuda pra caramba. E se você já leu alguma dessas obras, deixa aí nos comentários o que você achou sobre elas. Quer mais recomendações de webtoons, mangás ou novel? Dá uma passada lá no meu canal, tem diversas outras recomendações muito bacanas pra caramba. E obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima.